Olha essa notícia aqui que saiu na mídia a respeito de um marcador no sangue, um exame de sangue que você pode fazer para ter o diagnóstico de Alzheimer. Mas será que isso funciona bem dessa forma? O exame ele é tão bom assim? Como que ele performa aí na população? Vamos entender isso de uma forma científica e clara no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e doutor em medicina interna. E aqui no canal eu faço justamente isso, eu pego temas relacionados à medicina e às ciências da saúde e trago aqui para vocês de uma forma simples e descomplicada, seja você da área ou não, tá certo? E o tema da moda é este daí, né? Inclusive podemos ver aqui, ó, a notícia na minha tela aparecendo. Saiu lá no New York Times que um teste para diagnóstico de Alzheimer tem 90% de acurácia. Bom, vocês devem estar esperando um vídeo como o de sempre aqui, em que eu faço agora uma análise científica do trabalho. Era o que eu pretendia fazer. E eu, de fato, abri aqui o estudo, né? Olha ele aparecendo aí na tela. Eu fui ler o estudo, só que ele é um estudo fechado, que você precisa ali pagar para ter acesso a ele, né? Então ele é publicado aqui no JAMA, né, que é uma das principais revistas médicas do mundo, e ele trouxe essa proposta de dosar no sangue a proteína tau, que é uma das proteínas essenciais ali no processo do Alzheimer, né, que ela se deposita, combinado com a dosagem do beta-amiloide, que basicamente são as substâncias que se depositam lá no cérebro para gerar o Alzheimer. Eu não tenho o estudo aqui completo, tá? Não tive acesso a ele, mas tem este comentário dele que foi feito aqui pelo Journal Watch do New England. E é em cima deste comentário que eu quero trabalhar aqui nesse vídeo. De fato, eles criaram um marcador sérico que ele tem 90% de especificidade e 90% de sensibilidade, com o mesmo valor preditivo positivo e negativo, bem como a acurácia. Deixa eu tentar explicar o que é tudo isso. Então, todos esses valores estão próximos de 90%. Eu vou abrir a tabela aqui do New England mesmo para explicar isso. O que quer dizer? Vamos imaginar que eu tenho uma população de 100 pessoas. Tá bom? 50 tem a doença, 50 não tem a doença. Se eu aplicar este teste para os indivíduos doentes, que são 50, eu vou analisar a sensibilidade do teste. A sensibilidade do teste é a capacidade do teste detectar aqueles que são doentes. Então, o teste lá em questão, ele tem 90% de sensibilidade. Então, de 50 pacientes com doença, 90%, que é 45 pacientes, ele iria detectar. Então, das pessoas doentes, 45 o teste viria positivo e 5 viria negativo. Isso é um valor muito bom, né? Então, isso indica que, de fato, o teste tem uma boa sensibilidade. Só que, imagina que eu crio um teste que ele dá positivo para todo mundo. Eu saio aqui na rua, eu aplico em todo mundo, ele é positivo para todo mundo. Ele só dá positivo, ele não dá negativo. Ainda assim, esse teste teria 100% de sensibilidade, porque ele detectaria 100% dos doentes, às custas de um monte de falso positivo. Mas ele detectaria. Por isso que a sensibilidade sozinha não diz nada a respeito do meu teste. Eu preciso combiná-la com a especificidade. O que é a especificidade? Ela é a capacidade de detectar, de dar negativo quando o paciente de fato não tem a doença. Então, enquanto a sensibilidade ela detecta a doença, o teste dá positivo em quem está doente, a especificidade ela é a capacidade do teste de dar negativo em quem é doente. Então, neste caso que eu criei, que o paciente que sai aplicando e dá positivo em todo mundo na rua, ele teria 100% de sensibilidade, mas 0 de especificidade. Bom, só para vocês entenderem. Então, no caso da nossa população aqui, como eu tenho 50 pacientes sem a doença, o que aconteceria? Quando eu fizesse o teste lá neles, 90% ele detectaria como negativo e ele daria um verdadeiro negativo. Porém, 5 pacientes, né, 5%, ele falharia e viria ali um teste positivo, sendo um falso positivo. Entenderam o que é sensibilidade e o que é especificidade? Agora, quando eu falo em acurácia, eu falo na probabilidade dele dar positivo em quem é positivo e dele dar negativo em quem é negativo. Então, a acurácia do meu teste é o equilíbrio destes dois. Entendido? Beleza. Só estou fazendo uma pausa rápida aqui no meio do vídeo para lembrar você de compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar e escrever alguma coisa aqui nos comentários. Tá entendendo o que é sensibilidade, especificidade? Entendeu bem? Então escreve. Eu entendi. Não tá entendendo nada? Escreve. Não tô entendendo nada. Me explica de volta. Beleza? Vamos continuar aqui no vídeo então. Eu sei que para quem não está familiarizado aí na área, às vezes até para o estudante de medicina ou dos outros cursos da área da saúde, às vezes isso aqui ainda fica um pouco confuso, tá?
Mas lembra disso. Sensibilidade, capacidade de dar positivo em quem de fato é doente. Especificidade, capacidade de dar negativo em quem não é doente. Acurácia, a junção dos dois. Porém, eu posso inverter minha pergunta agora. Não é a capacidade do meu teste dar positivo em quem tem a doença. Seria o seguinte: uma vez que meu teste deu positivo, qual que é a probabilidade desse paciente de fato ter a doença? Pode parecer a mesma pergunta, mas não é. Quer ver por quê? Olha aqui embaixo. Vamos imaginar que eu mudei agora. Antes eu estava numa população em que metade da população tinha doença e metade não tinha doença. Só que vamos imaginar que eu estou agora com uma população em que 10% só tem a doença. Portanto, 10 pacientes têm a doença e 90 não têm. Quando eu aplico o meu teste lá para o paciente, se 10 pacientes têm a doença e ele tem 90% de sensibilidade, ele vai detectar como positivo 90%, ou seja, 9. E 1, vai vir negativo. Beleza. Como ele também tem 90% de especificidade, o que vai acontecer? Ele vai vir negativo em 90%. 90% de 90, 81. Porém, ele veio 9 positivos. Agora, pega comigo aqui o problema. Eu tenho, uma vez que agora eu saí aplicando lá na população o teste. Se eu apliquei nesta população, uma vez que um exame veio positivo, a probabilidade deste paciente ter a doença ela é só de 50%. Enquanto que nessa população, uma vez que o teste veio positivo, a probabilidade dele ser doente é 90%. Entendam como o teste diagnóstico ele depende muito da população que eu estou testando. Então, o que é a preocupação com esse exame aqui? Ele tem 90% de acurácia e ele tem 90% de sensibilidade e especificidade. Só que não quer dizer que se você aplicar esse teste e ele der positivo, tem 90% de chance de ele ser positivo. Quer ver? Imagina que eu pego esse teste e aplico ele lá num asilo cheio de pacientes idosos. Qual que é a prevalência de Alzheimer em um local com muitos pacientes idosos? Talvez seja maior até do que essa população aqui, vai ser 60%, 70%. Então, um teste positivo lá tem uma probabilidade de ser positivo muito maior. Agora, se eu aplico o mesmo teste na faculdade ali, com indivíduos de 20 anos, em que a prevalência de Alzheimer ela é menor que 1%, a probabilidade de eu ter um falso positivo ela é muito alta. Tá certo? Entenderam um pouco essa associação aqui comigo? Então, o teste não muda. A capacidade dele detectar quem é doente, dele afastar quem não é doente, é a mesma. Só que numa população em que eu tenho muitos doentes, a taxa de falso positivo diminui. Numa população em que eu tenho muitos saudáveis, a taxa de falso positivo aumenta. Entenderam por que tem que ter esse cuidado? Então é que eu vi muita gente falando que tem um teste lá que vai detectar com 90%. E daí o pessoal falando, eu vou fazer então, porque ele vai dizer com 90% de chance se eu tenho ou se eu não tenho Alzheimer. Não é por aí. Depende em quem eu estou aplicando. No estudo em questão, foi exatamente numa população pareada 50-50. Então, numa população 50-50, esses números se comportam exatamente dessa forma. Se eu pego ali meio a meio. Agora, quando eu começo a mudar a prevalência da doença, isso aqui vai mudando o comportamento de como eu interpreto o resultado, apesar de ainda ser o mesmo exame. Entenderam, gente? Então, é por isso que a gente fala que o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo de um teste depende da probabilidade pré-teste, que é a probabilidade desse paciente ter aquela doença naquela população ou não. E aí, gostou do vídeo de hoje? Aprendeu alguma coisa nova? Se sim, não esquece de deixar o like, compartilhar com quem possa se interessar e comentar aqui. Se você ficou com dúvida ainda, pode ter certeza, eu vou me esforçar ao máximo para sanar a sua dúvida. Até o próximo vídeo. Tchau!